Que a paz e a graça do nosso bondoso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um nesta manhã. É uma grande bênção, um grande privilégio nós estarmos aqui. Amém. Na mensagem Um Guia, o profeta diz que os magos, quando eles entraram nas denominações ali em Jerusalém, o guia os deixou. Lembre-se, quando eles entraram em Jerusalém, a estrela desapareceu. E enquanto você procurar credos e homens denominacionais para conduzi-los a Deus, a ajuda de Deus o deixará. Quando nós falamos credos e denominações, logo nós pensamos nas igrejas denominacionais. Credos, nós pensamos na igreja católica e denominações. Mas muitas pessoas que ouvem a mensagem têm credos. E são pessoas denominacionais. Copo cheio, um copo cheio de água jamais poderá ser enchido. Tudo que está cheio não pode ser enchido. Mas quando nós estamos vazios, aí sim o Senhor Jesus poderá nos encher. Amém. Deixar de lado nossos entendimentos, nossos direitos, nossos conceitos e aceitarmos completamente a palavra de Deus. Somente assim para Deus nos ajudar. Amém. Enquanto nós tivermos nossos pensamentos, dificilmente Deus fará alguma coisa. Né? Nós temos 3 mensagens. Uma já estava há algum tempo aí. Quando seus olhos foram abertos, eles o receberam. E nós temos mais 2, né? Uma é a disputa e outra é que é isto em tua mão? Ela está disponível no site da Voz de Deus, só que a Voz de Deus, eles não fazem mais livretos, né? E somente disponibiliza em apostila. Mas eu abaixei ela e montei o livro, né? E vamos ver se em breve nós vamos ter disponível. Essa aqui foi tudo eu que fiz, a arte, né? E ela está em livreto, do mesmo jeito que vem as mensagens. Eu não gosto de apostila. Ocupa muito espaço e é ruim de você andar com a apostila para ler. E assim que nós tirarmos cópia de alguns exemplares, nós vamos disponibilizar para os irmãos. A disputa e a outra, uma pergunta. Que é isto em tua mão? Né? Que é isto em você? O que é que você tem? Né? Porque você pode pensar, mas Senhor, eu não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada. Essa mensagem, que é isto em tua mão? Eu duvido que uma pessoa, depois que lê ela, ele vai ficar parado. Eu duvido. Duvido se ela está parada, depois que lê ela, depois que ele absorver, e se ele crê, lógico, porque tem pessoas que lê a mensagem, mas não crê. Ela lê por ler só. Duvido que ela vai ficar parada. Se ela ler essa mensagem, a disputa, eu duvido que ela vai continuar sendo a mesma pessoa. Algo tem que mudar. Por quê? Isso não é simplesmente um livro. Isso aqui é a Bíblia Sagrada revelada. Amém.
se nós realmente cremos nisto, se nós realmente cremos naquilo que nós estamos lendo, sem interpretar nada, Deus pode nos ajudar. Agora, se nós lermos por ler só, né? Deus, não é que Deus não vai querer te ajudar, é que ao não crer, nós fechamos o canal que Deus tem para nos abençoar. Então é nós que fechamos, nós que abrimos o canal de Deus. Depende de mim e de você. É individual isso. Depende de cada um, né? Então que o Senhor Jesus continue a nos abençoar. Um Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando nesta manhã, através da internet, YouTube, Face. Que o Senhor Jesus continue a ajudar a cada um nesta manhã. Manhã de bênçãos. Manhã de alegria. Porque alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É a maior alegria em saber e ir à casa do Senhor, né? Encontrar com o Senhor, estar com o Senhor, ouvir o que o Senhor tem para nós. Isto é um privilégio para nós. Nós sabemos que nem todos podem estar aqui por motivo de forças maiores, mas também ao estar acompanhando, você está na casa do Senhor. Você está ouvindo palavras diretamente dos céus para te abençoar. A bênção é a mesma, depende de como você vai se comportar. Se há um comportamento como se estivesse na igreja, Deus abençoa. Amém. Né? Então que Deus nos ajude nesta manhã. Vamos ler a Escritura. Encontra-se em Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. O irmão Flávio mandou notificação que não está trabalhando no dia de hoje, né? Que o Senhor Deus abençoe nosso irmão Flávio, lhe ajude, proteja neste dia. Irmão Miranda também, Deus abençoe, não pôde estar conosco. O irmão José Rodrigues, irmã Anália, irmã Lourdes, que por forças maiores não podem estar conosco, e a todos, né? Deus abençoe a todos. Somente o versículo 12 do capítulo 6 de Efésios, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, essas palavras em nossos corações. Que nós possamos entender, Senhor Deus, qual é a luta, qual é a batalha que está sendo travada, Senhor Deus. Senhor Deus, abra nossos corações, que nós possamos ser cheios da sua graça, da sua revelação. Abençoe, Senhor Deus, a cada um que está, a cada um que não pôde vir, com as bênçãos celestiais, pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas nós vamos provar um pouquinho dessas mensagens novas. Que é isso na tua mão? Ou, o que é isto que está ali atrás no envelope? O que é isto que está numa caixa? O que é isto que foi orado? Estes lenços que se encontram aqui, que se encontram ali atrás, estão representando
pobres, crianças, enfermas, pais, mães, muitas pessoas acamadas sofrendo por causa de doenças e opressão do diabo. Representa, por quê? Porque ele vai acabar, vai destruir essas enfermidades. E o profeta, ele ora aqui pelos lenços. Eu vou ler. E Pai, com as mãos colocadas sobre eles em oração, de todo o coração rogo que me ouça, Senhor, e sabes da integridade do meu coração, enquanto repreendo todo espírito imundo, todo poder demoníaco que amarra as pessoas sobre as quais esses lenços sejam colocadas. E quando esses lenços forem colocados sobre elas, que elas sejam libertadas, Senhor, e partam regozijando, e Satanás seja amarrado e lançado nas trevas exteriores. Conceda, Pai, ajude-nos agora na continuidade deste culto, pois pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, esta é a finalidade dos lenços também. E Deus prometeu nesses últimos dias que enviaria Jesus Cristo, o Espírito Santo em nosso meio, e ele libertaria todos os enfermos e aflitos. Então veja bem, observe. Você crê em Jesus Cristo? Amém. Se você crê, não tem motivo para você ficar preso com a enfermidade e aflito. Não tem. Porque ele veio para tirar isso. Amém. Ele veio para nos proteger, para nos libertar, para levar todas as dores que viriam sobre nós. Tem que crer nele. Amém. Tem pessoas que creem em Jesus só como Salvador, mas não creem como curador, como libertador, pois ele só vai agir de acordo com a nossa crença. Verdade. Se você não crê, se eu não creio nele como curador, ele não cura. Você vê? Então, quem fecha o canal somos nós. Verdade. Pois está escrito, as últimas palavras que ele disse antes de deixar esta terra, disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Até onde? A era dos apóstolos? Não. A todo o mundo. O evangelho não alcançou todo o mundo ainda. Eu faço uma pergunta. Você pode falar assim, mas tem mensagem no mundo todo. Tem. Mas você acredita que uma vez eu recebi uma pessoa aqui, e ela falou-me de que o seu vizinho que congregava aqui nem sabia que ele era crente. Nem sabia onde congregava. Às vezes a mensagem nem alcançou o nosso vizinho. Nem alcançou o amigo do trabalho. É verdade. Às vezes não alcançou as pessoas que estão no nosso convívio do dia a dia. A pessoa vê que talvez você seja evangélico ou evangélica, mas ela não sabe no que você crê. Porque será que se ela ficar sabendo como eu creio e o que eu faço de acordo com a minha crença, ela vai ser minha amiga ainda, meu amigo? Será que nós estamos deixando Jesus de lado para manter a amizade, os laços sociais? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que não crerem? Não. Esses sinais seguirão aos que crerem. Amém, Senhor. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes faria dano algum. Amém, Senhor.
Alguém pode dizer que nunca comeu um alimento estragado? Muitas vezes nós comemos. É verdade. E você sabe quem é que mata aquelas bactérias? Porque no alimento estragado é bactéria que tem, né? É verdade. É bactéria. Sabe quem é que mata? O Senhor Jesus através da nossa oração. Amém. Você sabe que quando eles vão fazer o exame, dá um exemplo, a massa, extrato de tomate, né, que é o molho de tomate, ali existe até 3% de animais, de rato, barata, essas coisas. É uma... Existe até alimentos que vêm com fezes. Mas existe uma tolerância que eles acabam permitindo. Está enlatado bonitinho. Na que você pega a lata, o rato já fez necessidade em cima. Aí você abre, você pega, você lava, mas sua mão já ficou infectada. Você vê? Tudo vem contaminado. Mas quem é que descontamina? O Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Se puserem as mãos sobre os enfermos, por que eu começo? Sobre comer alguma coisa mortífera e não fará dano algum. Entendeu? Nossos alimentos vêm contaminados, mortíferos. Se puserem as mãos sobre enfermos, curarão. É isso que a Bíblia disse. Amém. E é isso que vai acontecer se eu crer. Amém. Jesus recebido no céu, a última comissão que ele deu à igreja foi curar os enfermos. Amém. A primeira comissão que ele deu foi curar os enfermos. Ele escolheu seus 70 e seus 12 e os enviou e lhes deu poder contra os espíritos imundos. Não foi essa a primeira comissão? Amém. Mandou de 2 em 2? Então veja bem, olha para você observar um detalhe importantíssimo. A primeira comissão, curar os enfermos. A última comissão, curar os enfermos. Você vê? A primeira comissão que ele deu à igreja foi curar os enfermos. E ele escolheu os seus 70 e seus 12 e os enviou e lhe deu poder contra os espíritos imundos, para expulsar demônios e curar os enfermos. A primeira comissão foi curar os enfermos. E a última comissão qual foi? Ide por todo o mundo e curar os enfermos. Então, qual é a comissão que Jesus deu? Agora, era só para o dia dos apóstolos? Ide por todo o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é só uma parte da mensagem. Que é isto na tua mão? Que é isso em tua mão? Oh, meu querido. Imagine o restante. Imagine o restante, irmãos. Oh, bendito. Se alguém ainda não viu o demônio caindo, vai ver. Amém. Aleluia. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O profeta diz. E eu gostaria de extrair disso um pequeno contexto sobre isto. Queria chamá-lo de a disputa. Uma disputa é um teste de força. E nós estamos em constante disputa. Quem é que não tem uma constante disputa? Para levantar da cama é uma disputa. Para iniciar o dia é uma disputa. Para o sol raiar
é uma disputa contra as trevas. Para você conseguir um emprego, é uma disputa. Para você conseguir o alimento, é uma disputa. Então nós vivemos em constante disputa. É verdade. A nossa vida é uma disputa com a morte. Disputa é algo que quer fazer uma força ao contrário da sua. Então nós estamos em uma constante disputa. O profeta ele coloca uma meditação sobre os índios que costumavam fazer o cabo de força. Eles faziam uma fogueira, de um lado ficavam alguns índios, do outro lado outros índios com uma corda. Aqueles que tinham maior força puxavam os outros para o fogo. E eles se queimavam. E é isto que está acontecendo hoje. Aquele que perde, ele vai cair no fogo. Na enfermidade, no medo, no desespero e assim por diante. A disputa é uma disputa de força. Agora, quem vence a disputa? Quem tem mais força. Amém. Quem tem mais preparo. Amém, Senhor. Nós vamos pegar um exemplo das Olimpíadas. Todos os atletas que vão para as Olimpíadas, é uma vez por ano ou 2 anos, não lembro, a cada 2 anos a Olimpíada? Hã? Cada 4 anos. Cada 4 anos as Olimpíadas. Eles ficam neste período todo treinando para uma única disputa. A Copa do Mundo de futebol, eles treinam, se preparam para aquele grande dia. As pessoas quando vão se preparar, eles mudam o seu modo de viver. Não tomam qualquer tipo de remédio. Não tomam qualquer tipo de remédio, mudam completamente a sua vida social para obter um troféu terrenal. Mudam sua alimentação. Eles mudam praticamente da água para o vinho, para um troféu terrenal que o fogo queima e derrete. É verdade. Agora, quanto mais nós deveríamos fazer por um troféu eterno? Oh, querido. Às vezes a pessoa não consegue nem mudar o seu modo de falar. Outras não conseguem nem mudar o seu modo de vestir. Outras não conseguem nem mudar o seu convívio. Se por um troféu terrenal as pessoas fazem tanto, quanto mais deveríamos fazer por um troféu espiritual, a vida eterna. É verdade. Agora, se nós estamos numa disputa, numa batalha, nós temos que estarmos sendo preparados É, Senhor Jesus. constantemente. Muitos dizem, não, mas a minha vida é uma bênção. É uma bênção? Um dia você será testado. Um dia você será testada. E dependendo do seu preparo, você vai vencer ou você vai ser derrotado ou derrotada nessa disputa. Depende do seu preparador físico. Depende do seu preparador espiritual. Agora, não adianta eu ter o melhor preparador que existe, ou o melhor técnico, se eu não faço o que ele manda. Adianta? Vamos escolher o melhor preparador que existe, o melhor técnico que o dinheiro pode comprar.
Aí ele vem lá, vai treinar um boxeador. O boxeador fala assim: olha, o senhor fala aí que eu vou ficar aqui sentado. Vou ficar só sentado. Não. Se ele não fizer exatamente como o preparador fala e orienta, ele vai ser derrotado nessa disputa. O profeta diz assim: é uma disputa de força. E o que estiver mais bem preparado é o que vai vencer essa disputa. Você está bem preparado? Já que eu estou bem preparado, como que é a nossa preparação? Como que é a tua preparação? O profeta diz que, a Bíblia diz, que os testes, as lutas, são mais preciosos do que ouro. As nossas lutas constantes, os testes que acontecem com as nossas vidas, tudo isso que está acontecendo hoje no mundo, é mais precioso do que ouro. Porque isso é uma preparação para o povo de Deus. Agora, como está sendo como que eu estou absorvendo isto? Como você está absorvendo? Como nós estamos absorvendo o que está acontecendo? Bom, nós sabemos que algumas coisas são ferramenta do inimigo. Vamos continuar lendo aqui para nós. E agora sabemos que há muitas coisas. E poderíamos nos basear nisso por alguns minutos, sobre disputa. Mas quero falar rapidamente no decorrer destes minutos. A maior disputa, a maior disputa que existe hoje, você sabe qual é? É entre a igreja e Satanás. Esta é a maior disputa que há hoje. É a igreja e Satanás. Essa grande força de Satanás. E queremos falar da grande força de Deus em sua igreja também. Oh, Deus querido. Aleluia. Se nós ignorarmos o oponente, ele fatalmente vai nos derrotar. Quando vai ter um jogo, ou uma disputa, ou uma luta, geralmente eles pegam vídeos, lutas daquele oponente e assistem para ver seus pontos fracos e os seus melhores golpes. Agora, esta grande disputa está ocorrendo há muitos anos. E ela começou lá no céu. E Satanás foi expulso para a terra. E então se tornou o inimigo do povo de Deus. E desde então ele tem usado toda a sua força e toda a sua estratégia para tentar puxar o povo de Deus para o meio das fogueiras, ou para dentro das suas fogueiras satânicas. E Satanás não está brincando de trabalho. Tem muitos crentes brincando de ser crente, né? Mas Satanás não brinca de ser Satanás, não. Ele não brinca de ser inimigo do povo de Deus. Você já viu algum pugilista, ou lutador, ou atleta, ele brincar lá no campo de prova? Se você vê aqueles corredores, o atleta corredor, quando ele está correndo, se a câmera pegar bem pertinho dele, até a fisionomia dele muda, de tanto esforço que ele está fazendo. Ali ele sabe que ele tem que fazer todo o que ele pode para poder vencer.
Tudo. Agora coloca no espiritual. Vamos colocar no espiritual. Que esforço nós estamos fazendo? E sabemos quem tem o maior poder. E sabemos quem tem o maior poder. Deus o tem, mas esse poder está em você? Nós sabemos quem tem o maior poder. Deus o tem. E esse poder está em você? A minha e a sua atitude disso. Não é o que eu falo, é o que eu faço. Você vê? Não é o que eu falo, é o que eu faço que vai mostrar. Você vê atleta que chega, vai dar entrevista, ele desmoraliza o oponente. O oponente não fala nada, fica quietinho dele. Porque o outro tem mais nome. Na hora que chega lá no ringue ou na luta, ele é derrotado. Falou. Chegou lá e derrotado, a vergonha. Porque não é palavra, é atitude, é preparo. Às vezes nós queremos desmerecer o oponente. Não. Pois o oponente está procurando um ponto fraco. E o inimigo, o diabo, ele tem o direito. Ele tem o direito de socar no ponto fraco de cada crente. Se o seu ponto fraco, meu ponto fraco é dinheiro, ele vai trabalhar no dinheiro. Se o meu ponto fraco é saúde, ele vai trabalhar na saúde. Ele vai procurar o nosso ponto fraco, aonde a fé desvanece. Ponto fraco é aquele ponto em que nós não cremos que Deus age. É aquele ponto em que nós não cremos que Deus vai cuidar. Na mensagem Portas do Coração, ou Portas das Portas, o profeta fala sobre as portas. É verdade. E Deus, quando deu ao seu povo a melhor coisa com que combater Satanás, que ele pode. Deus deu ao seu povo a melhor coisa com que combater Satanás. E essa foi a sua palavra. Amém. Agora, porque a palavra é Deus. Aleluia. Veja, a palavra é Deus. Por isso que eu falei, se você ler essa mensagem e você crê nela, Amém. vai mudar. Aleluia. Amém, Senhor. Oh, Deus. Porque a palavra é Deus. Amém, Senhor Jesus. Assim a palavra é Deus. E a palavra, quando ela entra, ela se faz morada, ela torna-se a nossa força. Deus na igreja torna-se a sua força para puxar Satanás às fogueiras que ele mesmo fez. A palavra vai dar força para a igreja puxar Satanás para a fogueira que Satanás mesmo fez. Toda arma feita pelo inimigo se voltará contra ele. Amém. Glória a Deus. Tem que crer. Amém. Você está doente. Querido, Essa doença não foi Deus, não. é verdade, Senhor Jesus. Essa doença é a fogueira de Satanás. É, Deus, que verdade. Manda de volta. Amém. Aleluia. Oh, Deus. E continua-se a puxar
Agora, Jesus disse em Marcos 16: em meu nome expulsarão os demônios. O que é enfermidade? Demônio. É verdade. O que é a perseguição? É demônio na pessoa. É, Senhor. A pessoa não é um demônio, mas tem um demônio ungindo aquela pessoa. É, Se nós soubermos separar e agir, querido. você vê, em meu nome expulsarão os demônios. Amém. Você acha que Deus fez a doença, fez a tristeza, fez desgosto, fez medo? Vem de Deus isto? Não. Nada disto é de Deus. É verdade. É o diabo que perverteu. Deus trouxe, fez a saúde. O diabo perverteu doença. Deus trouxe alegria. O diabo perverteu a tristeza. Deus trouxe o gozo de viver. O diabo traz o desânimo de viver. É, Senhor. Agora, sei que esse é um velho ditado que as pessoas, ou é um velho ditado que nem é tão velho. As pessoas não acreditam em demônios neste dia. Mas, o que se deve fazer, em minha opinião, é conhecer seu inimigo. E conhecer seu inimigo e treinar para a disputa que você vai ter quando se encontrar com ele. Porque você vai se encontrar com ele um dia. É verdade. E conhecê-lo, conhecer qual é a sua força, e então treinar para essa disputa, quando se encontrar com ele, pois é uma coisa certa, você vai se encontrar com ele, e assim treine para a disputa, treine para a disputa. Agora, treinar para uma disputa é exatamente como um boxeador. Seu inimigo, que ele irá enfrentar lá numa disputa para lutar, um lutador bom mesmo, normalmente conhece e estuda o seu oponente. Ele estuda seus golpes, sabe como ele luta, se ele se inclina para frente, pende para trás, luta como destro ou como canhoto. Ele estuda tudo isso. Então, se é um lutador bom e inteligente, ele consegue para si um parceiro de treino que lute exatamente como seu oponente, pois ele conhecerá todos os seus golpes quando chegar a isso. E penso que é muito bom os cristãos fazerem isso. Isso mesmo, agora. Se quiserem começar a treinar, comece com João 3,16. A regra áurea. Comece direto com isto. E isso o colocará no ringue. Então treine para os socos de nocaute, porque você terá de usá-los. Todos sabem disso. Você tem de treinar para acertar seu inimigo. E Deus usa a sua palavra. Devemos lembrar que Deus usa a sua palavra para derrotar seu inimigo. Amém. Se Deus pudesse pensar, ou pudesse ter dado ao seu povo qualquer coisa melhor com que derrotar o inimigo, ele teria feito isto. Então, como eu sempre disse, Deus toma uma decisão e é a melhor que há. Amém. Ele nunca tem de alterar suas decisões. Por isso, a primeira decisão que Deus deu ao seu povo no Jardim do Éden para combater o inimigo foi a sua palavra. Amém.
Eles foram fortificados com a sua palavra. Amém. Agora, o inimigo também vai estudar. O inimigo também vai te estudar. E ele vai o quê? Olhar os seus pontos fracos. Bom, se o inimigo olhar só para a palavra, ele não vai achar ponto fraco na palavra. Bom, aquele oponente pegou o melhor treinador que existe. Mas eu vou observar se ele realmente está seguindo o que o treinador está ensinando. Então eu não vou olhar para o treinador, porque eu sei que o treinador sabe. Mas eu vou olhar para o treinado, que está sendo treinado. Porque o treinador, dificilmente eu vou achar um ponto fraco nele. Mas na pessoa que está sendo treinada, aí sim eu tenho que achar o ponto fraco. Porque a minha luta não é contra o treinador, e sim contra aquele que está sendo treinado. Então o diabo não vai olhar a palavra, porque a palavra é completa, é mais forte do que ele. É verdade. Mas ele vai olhar aqueles que a palavra está ensinando. Então vamos ver aonde está o ponto fraco, e ele vai achar. E aonde ele achar, ele vai socar. É direito. Deus lhe deu esse direito de socar o ponto fraco. Agora, o inimigo vai te estudar. Agora, nossa estratégia com a palavra, agora, Satanás estudou tudo isso tão perfeitamente que quando foi até Eva, ele tinha a melhor estratégia que podia usar contra ela, que foi arrazoar a palavra. Agora, nunca queira arrazoar sobre a palavra de Deus. Somente creia nela. Não tente explicá-la. Não tente decifrá-la. Agora, você não pode decifrar Deus. Em vista disso, Deus é a palavra. E ela foi feita simplesmente para se crer. E essa é a nossa força. Apenas aceitar a palavra, e qualquer um sabe que uma semente no tipo certo de terra produzirá a sua espécie. Simplesmente tomamos a palavra. Amém. Ué, se você pega eu nunca fui treinador, mas se eu sou um treinador, eu vou treinar o irmão Mateus. Fala, irmão Mateus, na hora que o rapaz vir, se abaixa. Ele se levanta. Ah, mas... Então, fica sozinho então. Não ouve. Ele quer fazer o que ele acha que é certo e não o que o treinador fala. Que responsabilidade tem o treinador com ele? Nenhuma, acabou. Agora, Eva começou a parar para arrazoar. Quando ele citou a palavra para ele, Deus disse, dela não devemos comer, porque no dia que dela comeres, nesse dia morrerá. E Satanás não discordou dela. Ele disse, certamente é isso mesmo, mas disse, veja, você precisa de uma nova luz, algo um pouco diferente do que Deus disse. E para se fazer isso, você será um pouco, e se você fizer isso, você será um pouco mais esperta. Seus olhos se abrirão. Mas ela disse, bem, Deus disse que morreríamos. Ele disse, certamente, veja, aí está, só esse tanto, certamente não morrerá. Foi somente o não. O diabo só colocou um não no meio. Não morrerás. Deus disse, morrerás. O diabo falou, não, não, somente uma palavrinha negativa. Somente um negativo.
E ela aceitou esse negativo. Uma única palavra negativa você pode destruir a um irmão, uma irmã. Uma única palavra negativa pode destruir um casamento, perder o emprego. Mas Deus disse que você morreria. E isso encerra o assunto. Isso pôs fim a esse grande cabo de guerra então. E puxou a raça humana inteira para dentro da morte. Porque Eva deu ouvidos a um arrazoamento contra a palavra de Deus. Agora, é uma pena que ela tenha feito isso, mas está no passado. Mas agora ainda estamos fortificados. E esse elo foi restaurado em Cristo Jesus. Sabemos disso. Deus nos deu a nossa melhor defesa. Simplesmente confiar e crer em sua palavra. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Vocês sabem, e muitos dizem hoje que não existe esse negócio de diabo. Acreditam que é simplesmente um pensamento. Eles acreditam nisso. E há pessoas que acreditam que o Espírito Santo é um bom pensamento e o diabo é um mau pensamento. Mas, se vocês observarem, quando a Bíblia fala do Espírito Santo, ele disse, quando o Espírito Santo vier, e ele é um pronome pessoal, estão vendo? Assim, ele é uma pessoa, e o diabo é uma pessoa. Os demônios são pessoas, sim, eles são demônios, e eles vêm de muitas maneiras, mas acho que é uma ideia antiquada. Um homem estava argumentando aqui alguma semana atrás, ele disse, sabe o que o Senhor faz? Simplesmente predispõe a mente dessas pessoas a pensar em alguma coisa quando lhes diz isso. É apenas uma mudança de pensamento. Deparei-me com essa mesma coisa na Índia, certa vez, quando aqueles homens santos lá, onde creio que tiveram a maior audiência, a qual já falei, numa audiência de pé, de 500 mil de pessoas, e percebi isso por discernimento no Espírito, e eles viam o Espírito Santo citar as pessoas, citá-las na audiência, e dizer coisas e captar o pensamento delas. Os rajás e os homens santos disseram, ele está lendo a mente. Rajás é como se fosse um sumo sacerdote de uma determinada igreja pagã lá. Então, dentro de um certo tempo, uns 5 ou 6 tinham passado pela fila de oração, e um cego se aproximou. Ele era totalmente cego, e seus olhos eram tão brancos quanto a minha camisa. E eu disse, agora aqui está um cego. Qualquer um pode ver que é cego. Eu disse, se pudesse ajudá-lo, eu faria. Mas a única maneira de eu poder ajudar seria talvez dizer algo que ele tenha feito. E isso daria a entender que se Deus sabe o que ele fez, ele certamente saberia o que vai fazer. Então eu disse, agora, olhem para ele. Eu disse, agora, ele é um adorador do sol. Ele está cego há 20 anos. E quando o intérprete disse isso, estava certo. Eu disse, ele é casado. Sua esposa ele tem 2 filhos, um de mais ou menos 7 anos, um de 9. Estava certinho.
certinho. Citou seus nomes, qual eram. Então, na audiência, no lugar onde as pessoas estavam, veio aquela mental. É algo como leitura telepática da mente deles. Então pensei, Senhor, podes me ajudar? Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Você vê. Humildade. Né? Quer resolver tudo sozinho, né? Então, essas pessoas estão tentando classificar isso como telepatia. E não é. E tu sabes disso, Senhor. Apesar disso, eu lhes apresentei a escritura em que Jesus disse que não fazia nada até que o Pai lhe mostrasse. E então, virando-me para olhar para os homens novamente, eu vi algo acima dali numa visão com os olhos tão bons quanto os tenho. Pensei, agora é a hora. Eu disse, pois bem, este homem é um adorador do sol e ficou cego. E eu disse, agora, aí estão os sacerdotes muçulmanos, e aí estão os sacerdotes dos siquês, dos jainitas e dos diversos tipos de religião, de Buda. Agora, este homem quer receber sua visão. Agora vocês diriam que ele adorou a criação em vez do Criador. Eu creio nisso também. Mas aqui nos encontramos essa noite, eu disse. E estivemos. Hoje fui recebido no templo dos Jainitas, onde 17 religiões distintas estavam lá para me entrevistar, e cada um deles contra Cristo, cada uma. E eu disse, agora, muitos de vocês, homens, estavam lá. Agora, se Cristo está tão errado, então este homem quer estar certo. E certamente o Deus da criação, o qual o fez o mundo, será o único que lhe poderá dar a visão. E isso é sensato. E eu disse, agora, se algum de vocês, e muçulmanos aqui, é a religião principal, se o sacerdote muçulmano vier aqui e lhe der sua visão, então seguirei a muçulmana. Ou se o sacerdote de Buda vier e der sua visão, lhe seguirei. Mas desde que o Deus que o fez, o Deus, alguém é Deus em algum lugar. Porque tem de ser. Não podemos ter uma criação sem um Criador. E vai precisar de um Criador para criar visão nestes olhos. Faz 20 anos que ele está cego por olhar para o sol, pensando que iria para o céu se o fizesse. O homem fez isso ignorantemente. E eu disse, o que vocês, sacerdotes de Budas, fariam? Apenas mudariam a maneira dele de pensar? Vocês diriam que ele estava errado? Eles adoram seus ancestrais mortos. Eu disse, agora vocês achariam que este daria, que ele estava errado, mas o que fariam? E o profeta vai falando. E ele fala, se alguém vier aqui e der a visão a este homem, eu o seguirei. Eu o seguirei. O profeta diz, eu desafio qualquer sacerdote ou rajá, ou homem santo, ou quem quer que seja, a vir e lhe dar sua visão, e eu seguirei sua filosofia. Você conseguiu um convertido. Agora vocês acham que o diabo não vai fazer isso, te colocar contra a parede? Como? Talvez não é dando visão, alguém que está cego, mas vai colocar problemas para você ter medo, vai colocar dificuldade, vai colocar o inimigo, vai fazer isso, fazer aquilo, para tentar
fazer com que você seja derrotado ou derrotada. Ele vai fazer isso. Ele vai. E eu disse, por que estão tão quietos? Eu disse, a razão pela qual estão é porque vocês não podem fazer isso, nem eu. Mas o Deus do céu, que ressuscitou seu Filho Jesus Cristo, do qual somos servos, acaba de mostrar uma visão de que o homem vai receber sua visão. Estão vendo? Agora, se não for assim, então podem me expulsar da Índia. Mas se for assim, cada um de vocês deve a vida a Jesus Cristo. Gostaria de lhes perguntar, quantos aqui entregarão suas vidas a Cristo, se este servo receber sua visão? Agora, quantas pessoas entregariam suas vidas a Cristo, a verem realmente você com a visão da palavra? Tem muito cego. A palavra não faz efeito nenhum, é cego. Mas quando tem uma mudança de vida, ele deixou a cegueira espiritual para trás. Amém. Glória a Deus. Cegueira espiritual. Aleluia. E esta mesma coisa existe hoje. Acontecerá. Acontece mesmo. Demônios existem, mas Jesus os expulsou e deu à sua igreja poder e autoridade para fazê-lo. A comissão. Primeira comissão, expulsar demônios. A última comissão, expulsar demônios. E qual é a comissão que está sobre a igreja? Expulsar demônios em seu nome. Amém, Senhor Jesus. Ele expulsou 7 demônios de uma mulher bonita certo dia, e ele disse, quando o espírito imundo tem saído do homem e anda por lugares áridos, volta então trazendo consigo outros 7 demônios. Agora, isso serve para mostrar que se o homem foi purificado de demônios, houve algo que estava nele que saiu. Um diabo saiu. Agora, quando o diabo saiu, que Deus dá a Deus a oportunidade de entrar. Quando o diabo sai, então dá a Deus a oportunidade de entrar. Assim, e quando ele sair, deixe o Espírito Santo entrar. Não deixe que fique vazio. Se você só se arrepender dos seus pecados e seguir em frente, então você vai estar pior do que nunca. Mas faça com que aquele lugar onde Satanás outrora viveu e ocupou, faça com que fique cheio do Espírito Santo de Deus, e então você terá a força da palavra em você, manifestada, e expulsará demônios. Aleluia. Então haverá uma disputa, as luzes do entardecer estão brilhando, o Espírito Santo de Deus está presente, e Deus nunca perdeu uma luta, e você nunca perderá uma luta, porque é quem que está lutando? É Deus em você, o Espírito Santo. Glória a Deus. Somente confie nisso. Aleluia, Deus querido. A comissão que Ele nos deu. Oh, Deus bendito. Vamos ter um hino preparado? Aleluia. Vamos ouvir um hino, Glória a e Deus. depois nós estaremos noite as pessoas que estão conosco. Amém, Senhor Jesus. Primeira comissão, Aleluia, Deus. expulsar demônios. Amém. A última comissão, expulsar o demônio. Aleluia, Deus. A primeira comissão, ela ficou restrita somente em Jerusalém. Mas a segunda comissão não foi restrita Ei, mais. querido. Foi por todo o mundo. Aleluia. Aonde crer, aonde receber, aonde confiar, Oh, Deus querido. esta autoridade está na igreja. Amém. Está em você. Amém, Senhor Jesus. Está em você. Glória a Deus. Não importa qual seja a enfermidade. É, Deus querido.
qual seja o problema, qual seja a dificuldade, É, Senhor Jesus. isto aí não é seu, Oh, é do diabo. é verdade, Senhor. Deus deu vida, alegria e saúde para você Amém, desfrutar. Senhor Jesus. Simplesmente receba isso Aleluia. de todo o seu. Glória a Deus. Oh, Amém, Senhor. oh, Um varão de branco em nosso meio, e as marcas em suas mãos eu posso ver. Este sangue jorra todo instante, sangue que jorrou de um homem inocente. Sua alma ele vai purificar, com seu sangue vai lhe batizar. Ele está aqui pra te renovar. Seu nome eu quero exaltar. Sinta o varão de branco em sua vida, ele vai tocar, ele renovar teu coração. Que a chama do Espírito te aqueça todo instante, e uma nova vida tu terás. Pelos olhos da eu vejo anjos a voar. Continue exaltando e também glorificando, que o anjo do Senhor dará vitória. Que o anjo do Senhor dará vitória. obrigado, Senhor Deus. Aleluia. Glória, Pai bendito. Aleluia. O varão de branco está neste lugar. Suas lágrimas ele enxugará. Sua oração ele ouvir, e a bênção ele tem em suas mãos. É bom estar aqui neste lugar e dele receber essa unção. Ele é tão fiel, digno de louvor. Receba o poder